Você lembra da sensação de acordar cedo no sábado, ligar a televisão ainda meio sonolento e encontrar um herói japonês enfrentando monstros gigantes, explosões coloridas e vilões completamente malucos? Muito antes da Marvel dominar os cinemas, muito antes dos multiversos milionários, efeitos digitais perfeitos e bilheterias bilionárias, os heróis japoneses já salvavam o nosso fim de semana. E, para muita gente, eles salvaram até a própria infância, porque existia uma magia diferente naquela época. A televisão não tinha algoritmo. Você não escolhia exatamente o que assistir, era a programação que encontrava você. E quando começava a abertura de séries como Jaspion, Changeman, Jiraiya ou Flashman, parecia que o mundo inteiro ficava maior. Talvez quem nasceu depois nunca entenda completamente o impacto que aqueles heróis tiveram no Brasil. Eles não eram apenas personagens, eles eram lendas. Naquele tempo, bastava ouvir uma música de abertura para o coração acelerar. A gente corria para a sala, largava brinquedo no chão, esquecia café da manhã, esquecia até o barulho da rua. Durante aqueles minutos, o bairro inteiro parecia conectado pela mesma imaginação. Era como se o Brasil inteiro assistisse junto. E isso fazia diferença. Os heróis japoneses chegaram numa época em que tudo parecia mais simples, mas também mais mágico. Os efeitos especiais eram limitados. As explosões claramente eram feitas com miniaturas. Os monstros tinham fantasias estranhas. As naves pareciam brinquedos pendurados por fios invisíveis. Mas nada disso importava, porque para uma criança dos anos 80 e 90, aquilo parecia gigantesco. Os heróis japoneses tinham uma característica que os tornava especiais. Eles eram exagerados sem vergonha nenhuma. Armaduras brilhantes, golpes impossíveis, motos futuristas, espadas luminosas, robôs gigantes e vilões teatrais. Era um universo onde tudo parecia permitido. E talvez seja exatamente por isso que marcou tanto. Hoje, muitos filmes tentam parecer realistas o tempo todo. Naquela época, os heróis japoneses queriam apenas uma coisa: fazer você sonhar. E conseguiam. Quando o herói surgia em câmera lenta, com o vento batendo na capa ou na armadura, parecia a coisa mais épica do universo. Quando ele gritava o nome do golpe final, a gente repetia junto na sala. Quando aparecia um robô gigante, o cérebro infantil simplesmente explodia de felicidade. Era impossível não se envolver. Mas existia algo ainda mais importante por trás de tudo aquilo. Os heróis japoneses ensinavam valores, coragem, amizade, sacrifício, honra, persistência. Mesmo no meio das explosões e lutas exageradas, quase sempre existia uma mensagem. O herói apanhava antes de vencer. Sentia medo, errava, sofria. Às vezes perdia amigos. Às vezes precisava escolher entre a própria felicidade e salvar outras pessoas. E talvez por isso eles parecessem tão humanos. Muito antes dos super-heróis modernos virarem máquinas de sarcasmo e piadas rápidas, os heróis japoneses carregavam uma sinceridade quase inocente. Eles acreditavam no bem sem vergonha. Acreditavam que coragem importava, que amizade importava, que proteger pessoas era importante. E para uma geração inteira de crianças brasileiras, isso ficou gravado na memória. O mais incrível é pensar que tudo isso acontecia numa televisão aberta, com imagem ruim, antena falhando e som chiando. Mesmo assim, parecia mágico. Talvez porque a imaginação completava o resto. E existia outro detalhe que tornou tudo inesquecível: a sensação de evento. Hoje, tudo está disponível o tempo inteiro. Naquela época, não. Se você perdesse o episódio, acabou. Isso fazia cada sábado parecer especial. A semana inteira tinha expectativa. O recreio da escola virava discussão sobre o episódio anterior. Todo mundo imitava os golpes. Todo mundo queria ter a espada do herói, a máscara, o robô, a nave, ou pelo menos uma mochila inspirada na série. Os heróis japoneses não eram apenas programas de TV. Eles invadiam a vida. E o Brasil abraçou aquilo de um jeito único. As locadoras começaram a encher de filmes japoneses. As lojas vendiam bonecos simples de plástico que pareciam tesouros.
As revistas ensinavam curiosidades sobre os personagens. As crianças desenhavam armaduras nos cadernos da escola. Era uma febre coletiva. Muito antes da internet criar fandoms gigantes, os bairros já tinham seus próprios fãs-clubes improvisados. E talvez seja por isso que essa nostalgia seja tão forte hoje. Porque ela não envolve apenas uma série. Ela envolve uma época inteira. Uma época em que brincar parecia mais importante. Em que o sábado parecia durar mais. Em que a televisão conseguia unir milhões de pessoas ao mesmo tempo. Os heróis japoneses também tinham uma estética impossível de esquecer. Luz neon, fumaça, cidades futuristas, motocicletas absurdas, efeitos coloridos e trilhas sonoras emocionantes. Era um futuro visto pelos olhos dos anos 80. E aquilo tinha personalidade. Hoje muitos filmes parecem iguais, mas naquela época, bastava olhar uma cena para saber exatamente qual herói estava na tela. E havia uma honestidade emocional muito forte. Os heróis sofriam de verdade. As perdas doíam. Os vilões pareciam ameaçadores. As despedidas emocionavam. Mesmo sendo séries infantis, elas tratavam coragem como algo sério. Talvez seja por isso que tantas pessoas adultas ainda se emocionem ao ouvir aquelas músicas antigas. Porque não é só nostalgia de um programa. É nostalgia da pessoa que você era quando assistia. Do sofá antigo da sala. Do cheiro do café passando. Da luz entrando pela janela numa manhã de sábado. Da sensação de que o fim de semana tinha acabado de começar. No fundo, quando alguém fala de heróis japoneses hoje, raramente está falando só do personagem. Está falando de infância. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão poderoso. Porque o tempo passou. A tecnologia mudou. Os cinemas ficaram gigantescos. Os efeitos especiais ficaram perfeitos. Mas poucas coisas conseguem reproduzir a emoção simples que existia quando um herói japonês aparecia na TV aberta e fazia uma geração inteira acreditar no impossível. Muito antes da Marvel dominar o mundo, eles já dominavam nossa imaginação. E talvez, no fundo, ainda dominem. Porque certas memórias nunca desaparecem. Elas apenas ficam esperando. Até tocar novamente aquela música de abertura. Então, comenta aqui embaixo. Qual herói japonês marcou a sua infância? E se você também sente saudade dessa época mágica da TV aberta, se inscreva no canal porque aqui o passado nunca morre. Ele vira a memória viva.